A gente atualizar as matérias do Portal Metrópolis, vamos para a capa. E eu já coloco matéria que está na nossa capa para vocês. Eu vou pedir para a produção espelhar matéria da Grande Angular, tá aí nossa Isadora Teixeira e Lilian Tarran, falando sobre as trocas de mensagens, que já já a gente vai inclusive colocar para vocês alguns trechos dessas trocas de mensagens entre o Vorcaro e o Paulo Henrique, o ex-presidente aqui do BRB. Essa troca de mensagens entre os dois, que foi revelava, né, a apreensão. Foi revelada a partir da apreensão dos aparelhos de celulares de ambos, mostra uma proximidade e indica, segundo a Polícia Federal, o ajuste de pagamento de propina com o objetivo de manter os negócios entre as instituições financeiras. Deixa eu pedir para a produção me colocar em tela. Eu vou chamar a Mirelle Pinheiro, nossa colunista também aqui do Portal Metrópolis, vai falar melhor sobre esse assunto, sobre a interação entre os dois, entre o Paulo Henrique, entre o Daniel Monteiro, Daniel Vorcaro, como é que acontecia essa articulação, muito dinheiro envolvido, não é, Mirelle? Muito bom dia a você. Hoje a gente viu, a partir da quebra de sigilo, como funcionava essa interação, a articulação e a negociação de imóveis aí entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa. Muito bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. Exatamente, essa nova fase aí, a quarta fase da Operação Compliance Zero, trouxe essa informação que realmente chama muita atenção. São pelo menos 6 imóveis de luxo. Esses imóveis, eles estão distribuídos entre São Paulo e Brasília, região assim de luxo mesmo em São Paulo. Imóveis que custam até 10 milhões de reais. Somados, esses 6 imóveis, eles alcançam aí pelo menos o valor de 140 milhões. Algo importante que a PF descobriu também é que no meio dessas negociatas aí feitas entre Daniel Vorcaro, Daniel Monteiro, que era o advogado responsável por arquitetar todo esse pagamento aí de propina entre o Banco Master e o BRB, por meio ali do Paulo Henrique Costa, que também foi preso hoje, a polícia descobriu que pelo menos desses 140 milhões em imóveis, 74 milhões já tinham sido empregados aí em apartamentos de alto padrão para o Paulo Henrique Costa, claro, aí também por meio de empresas de fachada, laranjas, mecanismos que a gente já costuma ver em operações, né, de lavagem de dinheiro. Também o termo fábrica de documentos falsos do Banco Master. O que seria essa fábrica? Então, o Banco Master, ele negociava essas carteiras de crédito podres, né? Principalmente ali para o Banco de Brasília, o BRB. E aí, para sustentar ali a existência dessas carteiras de crédito, como se elas fossem de fato reais, como se elas tivessem algum lastro, o Banco Master fraudava documentos, segundo aí a investigação da Polícia Federal. Então, eles identificaram diversas planilhas, alguns relatórios feitos ali, assinados com datas retroativas. Então, de fato, funcionava como se fosse uma fábrica em escala realmente industrial aí, de falsificação de diversos documentos para dar algum tipo de sustentação na hora de comercializar essas carteiras podres. Eles, inclusive, também prestavam ali uma espécie de assessoria para as pessoas que sabiam que eram carteiras podres para justificar, né? Que é o caso aí, a investigação que alcança o Paulo Henrique. Segundo as apurações, ele sabia que não tinha lastro, mas que ele trocava ali diversas informações, tanto com Daniel Vorcaro quanto com o Daniel Monteiro, para pegar informações e construir até a própria tese de defesa ali, né, do porquê que o BRB estava comprando uma alta quantia de créditos, aí, pelo menos 12 bilhões de reais em créditos que a gente sabe que foi comprovado que não tinha qualquer lastro. Mirelle, vamos deixar claro para quem está nos assistindo, o BRB
estava negociando, articulando essa compra do Banco Master em um momento que já era sabido que o Banco Master estava com graves problemas financeiros, estava ali na falência, né? Inclusive, nenhum outro grande banco quis comprar o Banco Master ou se ofereceu para comprar o Banco Master, que inclusive foi oferecido por R$ 1 e ninguém quis comprar. E aí vem a suspeita, né? Por que o Banco de Brasília se interessou tanto por um banco que já era sabido que estava falido? E aí a gente vê essa troca de mensagens e o interesse particular do Paulo Henrique Costa, que era o presidente aqui do Banco Regional de Brasília, que chegou a receber, como você disse, aí mais de 70 milhões de uma negociação de 140 milhões de reais. Ou seja, Paulo Henrique Costa seria muito beneficiado com essa articulação com a venda do Banco Master, com a venda do Banco Master para o BRB. Ele levaria um montante gigantesco em propina. É disso que a gente está falando, certo? Isso, exatamente. Essa descoberta são essas mensagens que inclusive constam aí na decisão do ministro André Mendonça, que serviram como base para o pedido de prisão. Então, o ministro ele autorizou, com base aí em todas essas provas reunidas pela Polícia Federal, as mensagens, elas são bem detalhadas, inclusive mostram ali que o Paulo Henrique chegou a visitar os imóveis, alguns ele disse que não gostou, que ele preferia condomínios de alto padrão, com padrão ainda mais elevado do que uma corretora lá de São Paulo teria mostrado para ele. Ele também fala que queria aprovação da família, que ia levar a mulher, a companheira dele, para ver também os imóveis. Então, são conversas que foram feitas ali de forma aberta mesmo, e que a polícia conseguiu identificar isso tudo e esse cuidado, digamos assim, de Daniel Vorcaro em agradar e satisfazer ali todos os desejos do Paulo Henrique, porque a gente sabe que era uma negociação extremamente estratégica e que ele não ia conseguir tão fácil com qualquer outro banco. Mirelle, eu já agradeço muito pela participação. A gente continua acompanhando e acompanhando a sua coluna também. Então, qualquer novidade, a gente te aciona. Muito obrigada.